Máquinas na Pan comemora 9 temporadas e 250 programas. Tudo começou em 2017, quando o vice-presidente do Grupo Jovem Pan, Marcelo Carvalho, deu a partida inicial e o Máquinas na Pan começou sua jornada no rádio, com a apresentação de Nilson César e Alex Rufo. Olá, amigos! Começamos mais um Máquinas na Pan. Das ondas do rádio, com as trilhas geniais do Reginaldo Lopes, partimos em 2020 para os novos estúdios da Panflix, em um programa renovado, mais dinâmico, criado pelo Bola. Que não é aquele Bola do Pânico. A edição é uma bosta! E sim, o Bola Mainardi. No dia 27 de outubro de 2021, quando o rádio virou TV, o Máquinas na Pan ganhou seu horário na grade semanal da Jovem Pan News, todos os sábados. E hoje, com direção de Derek Flores, o Máquinas na Pan celebra o programa de número 250, homenageando a nossa fiel audiência com o Editor's Choice, um especial com os cortes escolhidos pelo editor do programa, Daniel Pegas. Então, se ajeite bem aí no cockpit, ao lado do nosso piloto Alex Rufo, aperte os cintos, porque o especial celebra o Máquinas na Pan de número 250, que está só começando. Máquinas na Pan. Para darmos a largada no especial 250 do Máquinas na Pan Editor's Choice, eu convido então o nosso editor Daniel Pegas para começar as suas escolhas. Diga lá, Pegas. Alex, tudo bom? É uma satisfação participar dessa edição do Máquinas na Pan. Sempre participo do outro lado na edição, mas fico muito feliz e eu acho que um dos temas mais legais que a gente sempre abordou foi a mobilidade urbana. Já editei algumas de Nova York, Amsterdã, suas viagens por aí afora. E uma das mais legais, eu acho que foi a de Londres, que não fui eu que editei, mas eu acho ela bem legal. Abrange temas muito legais sobre mobilidade. E também, Londres tem tudo a ver com o 007, que também a gente já fez algumas matérias sobre os carros do James Bond. O DB5 foi apresentado em Goldfinger e é sem dúvida alguma o mais icônico de todos. O Aston Martin DB5 é até hoje o modelo mais lembrado da franquia e teve pela primeira vez ao volante Sean Connery. O modelo foi fabricado de 1963 a 65 com quase 300 cavalos de potência, 4 litros, 6 cilindros de linha e velocidade máxima de 295 km por hora. Para comemorar os 50 anos do lançamento do filme a serviço de Sua Majestade, 50 unidades muito exclusivas do Superleggera On Her Majesty's Secret Service foram colocadas no mercado, com vendas esgotadas antes mesmo dessa super máquina ir para as ruas. Mobilidade urbana e sustentabilidade. Esses são os principais conceitos de transformação da capital inglesa. A preocupação com o cidadão e com o serviço de transporte em Londres tem como base a infraestrutura logística e até mesmo a conveniência dos motoristas que têm à frente das suas casas local assegurado para estacionarem os seus carros com espaços exclusivos para os moradores. Com 9 milhões de habitantes, Londres é referência global de mobilidade urbana e de sustentabilidade. Com o principal objetivo de deixar a capital inglesa mais sustentável, o Departamento de Trânsito de Londres criou um projeto que une ruas, avenidas, calçadas, os subterrâneos da cidade e o rio Tâmisa.
Bem legal essas matérias, Pegas. A do Reino Unido, ela fez parte também do documento Jovem Pan sobre mobilidade urbana global e que foi ao ar também no Jornal da Manhã. O que mais você tem pra gente, meu amigo? Um dos temas mais legais que a gente aborda aqui no programa é quando a gente fala de corrida, motorsports, Fórmula 1. Eu achei muito legal aquela matéria que a gente fez da Fórmula E, você andando no safety car lá em Londres. E uma matéria que eu gostei muito de editar foi a da história de Interlagos, que ficou sensacional. Então o meu amigo do Brasil agora veio para sofrer. Ele quis sofrer, vai sofrer agora. Tá pronto? Ready. Oh boy. É como uma roller coaster. É. Só neste pedacinho já demos 170. Sim. Parados já. É uma pista que o cara não para de trabalhar, é o tempo todo. E está feita uma volta em Londres. Uma prova experimental no Autódromo de Interlagos em 1972 e oficial em 73, o Brasil passou a fazer parte do calendário mundial da Fórmula 1. Quer saber um pouco mais da história de sucesso dessas 5 décadas da maior categoria de automobilismo do país? Acompanha comigo. A primeira vez que os carros da Fórmula 1 alinharam no grid de Interlagos em 1972 não foi para valer, mas sim uma prova experimental que foi vencida por Carlos Reutemann para a sorte dos brasileiros, já que os pontos não foram computados para o campeonato. O argentino venceu, mas não levou. Essa prova teste valeu para que o circuito fosse aprovado para sua entrada no calendário da Fórmula 1. A última sede do Grande Prêmio do Brasil, o Autódromo José Carlos Patti, recebeu inúmeras reformas, melhorias e adaptações ao longo dos seus 77 anos de história. As principais intervenções se deram nos anos de 1979, 90 e 2000. Em 79, passou a ter 7.873. Já em 1990, a reforma mais abrupta da história do circuito, ficando com 4.325. No ano de 2000, a pista foi adaptada para sua extensão atual de 4.309 metros. Para falar sobre o heptacampeão mundial, nós convidamos 2 ex-pilotos de Fórmula 1, Jacques Villeneuve, e o ex-piloto da Ferrari, Rubens Barrichello. Oi, Alex. Definir Lewis Hamilton é uma coisa realmente bem difícil de ser feita. Se a gente pensar ao longo da sua carreira, ele sempre foi muito rápido, mas bem diferente do que ele é hoje. Ele não terminava corridas, hoje ele é bem mais consistente. Hoje ele é bem diferente. Eu gostaria de vê-lo nos anos 70, 80 ou até mesmo nos 60, com carros bem mais arriscados e com uma corrida perigosa. Para Rubens Barrichello, um fenômeno que desde os tempos do kart já se mostrava um grande vencedor. Lewis Hamilton, fenômeno. Não dá para descrever algo menos do que isso. Um menino que, desde os seus tempos de kart, ganhava provas, foi reconhecido muito cedo pela McLaren, que deu a ele as condições naturais. Para mim, ele se tornou o maior de todas a história. Muito difícil compará-lo com outros pilotos, no caso, o próprio Senna, que para nós é o maior. Mas na sua época o Hamilton foi e continua sendo incrível. Então baterá todos os tipos de recordes e com todo o merecimento, porque a tocada é infalível. A volta no safety car 100% elétrico foi realmente incrível. E em pista, o que valoriza ainda mais aquele momento bem especial e numa época que a eletrificação aqui no Brasil ainda muito incipiente.
E bem legal também, Pegas, a sua escolha pelo especial de Lewis Hamilton, com os comentários de Rubens Barrichello e do campeão mundial de Fórmula 1, Jacques Villeneuve. 2 grandes amigos que sempre prestigiaram Máquinas na Pan. O que tem mais aí, Pegas? Alex, como você sabe que eu gosto muito de Fórmula 1, separei mais 2 matérias. Uma é a visita do Villeneuve alguns anos atrás aqui na Jovem Pan, e a outra é o famoso Hoje Sim, Hoje Não, do Kleber Machado. Kleber, conta pra gente como foi essa história, como foi esse emblemático momento, meu amigo. Oi, Alex, tudo bem? A história é mais ou menos conhecida, é simples, né? Não imaginei que a Ferrari fosse tirar o primeiro lugar do Barrichello. E aí, na última volta, você vai naquela onda de Rubinho, no seu GP número tal, vai conquistar sua vitória número tal. Aí eu lembrei, no ano passado aconteceu isso, aquilo, mas hoje não, hoje não, hoje não. Aí o Rubinho freia e fica o hoje sim. Eles vão para a última curva, foi na última curva do ano passado. Hoje não, hoje não, hoje sim, hoje sim. É inacreditável. O campeão mundial de Fórmula 1, Jacques Villeneuve, esteve nos estúdios da Jovem Pan para comentar a tentativa frustrada de Schumacher para tirá-lo da pista. Jerez, 1997. Você tinha ideia que aquele incidente já tinha acontecido com Damon Hill antes, mas você tinha ideia que o Schumacher podia fazer aquilo na pista, tentar te tirar para ficar com o campeonato? Obviously, that was part. Com certeza, isso fazia parte do lado psicológico para vencer o campeonato, e você vence um campeonato sendo rápido, sendo forte mentalmente, mas também atento ao que acontece do lado de fora do carro. E percebemos que não era pra gente vencer o campeonato. Se a gente olhar a corrida anterior no Japão, eu fui desclassificado por não ter reduzido a velocidade durante uma bandeira amarela nos treinos livres. Esses fatos tiveram tanta repercussão na mídia que isso começou a colocar pressão no Michael e na Ferrari. E antes da última corrida, a FIA veio a público comunicar que caso algo acontecesse novamente dessa maneira, o piloto seria desclassificado. Foi por isso que eu passei o mês inteiro em cima da mídia, falando incessantemente para me certificar que esse tipo de pressão atingiria o Michael. E foi por isso que eu venci o campeonato. Pega, seguimos na pista ou na mobilidade urbana? Seguimos na pista, mas uma pista um pouco diferente e menor. Uma matéria bem legal feita pelo Henrique Pereira um tempo atrás, que mostra um pouco sobre autoramas e me lembra bastante a época que eu brincava com o meu tio. Meu tio tinha esses autoramas digitais famosos SCX, se eu não me falha a memória, e eu adorava um Aston Martin DB9 que eu tinha branquinho, um brinco. Nós convidamos o engenheiro Henrique Pereira para acelerar máquinas que fizeram parte da nossa infância e continuam empolgando aficionados pelo hobby modelismo com carros que desde os anos 60 já eram eletrificados. Não é mesmo, Henrique? É isso aí, Alex. Realmente no Brasil desde os anos 60, nos Estados Unidos dos anos 50. Em 63, a Estrela trouxe para o Brasil o Autorama. Aqui é um exemplo dos anos 80, onde as crianças brincavam com esses carrinhos que se chamavam Fenderline, na verdade, ou carros de fenda. As crianças daquela época cresceram e o que você vai ver aqui hoje é uma brincadeira de adulto. O Autorama ganhou uma nova identidade no Brasil com a estreia de Emerson Fittipaldi na Fórmula 1. Da mesma forma, nas versões seguintes, a Estrela sempre utilizou de nomes de pilotos brasileiros que estavam em evidência nessa categoria, como foi o caso de Nelson Piquet, Ayrton Senna, Rubens Barrichello, o que acabou por popularizar o brinquedo no país. Aquelas crianças cresceram e Autorama hoje não é mais coisa para amadores. A tecnologia evoluiu nesses 30 anos. Temos hoje disponível carrinhos com chip e controles digitais, que permitem ter mais de 6 carros correndo ao mesmo tempo em pistas com 2 trilhas, mas com possibilidade de troca das pistas, entrada em box. O controle eletrônico da pista permite programar as corridas. Este grupo de amigos resolveu investir na brincadeira. Cada um dos pilotos, aficionados pelos pequenos bólidos, encontrou uma solução para ter uma pista em sua casa. Atualmente eles promovem um verdadeiro campeonato, variando-se as pistas com direito a troféu. Se dá preferência a carrinhos de 2 marcas. O regulamento restringe ainda os modelos para que se tenha uma disputa mais justa. O que nos chama a atenção neste caso é a coleção de carrinhos de Autorama de Fórmula 1 com mais de 100 exemplares
expostos em uma vitrine na sala de estar da casa do Alexandre, um dos aficionados, proprietário da pista Algarvenheim, onde gravamos a matéria. Essa coleção conta a história da Fórmula 1 desde os primórdios até os dias de hoje, e passa pela Lotus de Jim Clark, o Matra de Jack Stewart, a Lotus de Emerson Fittipaldi, o Copersucar de Wilson Fittipaldi, o Mark de Alex Dias Ribeiro, a Toleman e a Lotus de Ayrton Senna, a Brabham de Nelson Piquet e as atuais Red Bull e Mercedes-Benz. E continuando aqui, Alex, uma história bem legal, que é o começo do Ligados na Tomada, onde veio o João Anacleto e o João Brigato aqui numa entrevista para você e acabou virando uma matéria do Máquinas e depois o programa Ligados na Tomada. Os jornalistas João Anacleto e João Brigato estiveram comigo aqui nos estúdios da Jovem Pan para a gravação do podcast Ligados na Tomada. E aqui a gente não tem nem indústria elétrica. Então eu acho muito complicado abrir o mercado escancaradamente para uma competição que é desleal. Por incompetência nossa? Também. Mas aqui, me casa, me regras, né? Essa ação que está sendo tomada para tentar aumentar impostos, porque a própria Anfávia, membros da Anfávia estavam gritando, queremos aumentar impostos. Na semana seguinte falando, pera, não é assim. Por causa da GWM e por causa da BYD. A gente tem que dar nome aos bois. Eles que estão trazendo carros híbridos e elétricos mais baratos que a média. O Dolphin foi um carro que escancarou para todo mundo o quanto que os carros elétricos de entrada estavam caros. E ao invés das montadoras fazerem o que deveria ser o saudável, vamos pedir ao governo uma redução de impostos ou incentivos, como o João falou, que tem na China, para produzir carro elétrico aqui. Essa é realmente uma volta no passado com as corridas de Autorama. E olha só, já era uma bola de cristal com uma visão profética e diferenciada dos carrinhos elétricos. E claro, o nosso showman da indústria automotiva, João Anacleto, é um dos colaboradores que tem mais credenciais aqui no Máquinas na Pan. Bom, Alex, já que você falou de passado, queria lembrar aquela matéria onde você estava com o Mach 5, o carro do Speed Racer. Mach Go, Go, Go! Certamente você já ouviu essa chamada no início dos anos 70 ou durante as reprises da série animada de TV Speed Racer. O desenho animado é até hoje muito conhecido pela sua canção-tema e pela ótima trilha sonora que deixavam ainda mais emocionantes as corridas do piloto Speed. Com acidentes espetaculares e golpes sujos dos participantes, as provas eram realizadas em locais totalmente inusitados, como selvas, desertos e até mesmo uma realizada dentro de um vulcão. O carro foi dado a Speed pelo seu irmão Rex, mas o que se esconde por trás dessa carenagem? O Mach 5 foi inspirado na Ferrari 250 Testarossa, com motor de 12 cilindros em V dianteiro, movido a gasolina e equipado com controle de tração, câmbio manual de 6 velocidades em H para atingir 350 km por hora. Para se proteger dos bandidos, uma capota à prova de balas e retrátil, capacidade anfíbia com um sistema que controla a câmera on-board do carro acoplada a periscópio e tanques de oxigênio instalados atrás do banco do piloto e do carona. A cor do carro é uma homenagem à bandeira do Japão e a sua aerodinâmica lembra muito a dos caças, até mesmo com o bico de tubarão utilizado na Fórmula 1. Já que a gente está falando de história, Alex, separei mais duas matérias bem legais. Uma você contando a história do Jeep e a outra sobre os carros da Segunda Guerra. O mais icônico e emblemático de todos os automóveis, o Fusca, foi criado antes da Segunda Guerra Mundial por dois homens, o mentor político Adolf Hitler e o engenheiro e projetista Ferdinand Porsche. O pequeno e versátil veículo foi concebido para mobilizar massas. O então chanceler alemão precisava de um carro compacto, barato e econômico e Ferdinand Porsche uma encomenda política que lhe permitisse projetar um carro sem a pressão de custos. Com a missão de desenhar um carro que levasse 4 pessoas e 50 quilos de equipamento, André Lefebvre criou então, pela Citroën, o D-Chevaux. Um dos grandes desafios era o transporte de ovos, que deveriam chegar intactos ao destino, mesmo passando por estradas de terra.
Seu lançamento, previsto para o final de 1939, foi abortado pela Segunda Guerra Mundial e o Dechevaux só foi apresentado ao público em outubro de 1948 no Salão de Paris. Sinônimo de 4x4 ou do mundo off-road, o Jeep foi lançado em 1941 com a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. A necessidade de um veículo com tração nas 4 rodas, capacidade para 3 soldados e uma metralhadora impulsionou a produção de 600 mil unidades durante o conflito. A origem do nome é bem interessante e controversa. Uns atribuem o nome ao personagem de histórias em quadrinho chamado Gene de Jeep, que era do tamanho de um cachorro, nativo da África e capaz de passar para a 4ª dimensão e companheiro de Popeye. Esse personagem cativou o público e se tornou rapidamente popular. A outra versão menos poética vem do GP, sigla para General Purpose, e pela sonoridade Jeep. Eu prefiro ficar com a versão mais simpática de todas, do personagem do Popeye. Vegas, você separou alguma matéria que prestigie algum dos nossos colaboradores? Alex, separei mais algumas matérias abordando um tema que a gente fala bastante, segurança. Eu convido o jornalista Paulo Cruz do programa Auto News de Campo Grande para comentar a destruição de carros como laboratórios e desenvolvimento da segurança dos ocupantes dos veículos. Você vai se lembrar com certeza, meu amigo, e os mais antigos também, um tempo onde a gente batia na lataria do carro, né, e falava assim, puxa, esse carro é forte, esse carro é robusto, mas será que isso tem a ver com a segurança que a gente tem, principalmente dentro do veículo? Nessa matéria que a gente vai te mostrar agora, a gente vai ver como as carrocerias evoluíram a serviço da segurança. Somente no fim dos anos 40 é que surgiram os dummies, bonecos que se assemelhavam ao ser humano e que podiam dar melhores parâmetros das consequências dos impactos nas pessoas. O conceito de carro seguro naquela época era o que sofresse menores avarias nas colisões. Esse conceito de carroceria forte, com o avanço dos laboratórios e das técnicas de medir impactos, deu lugar às carrocerias deformáveis, que absorvem os impactos, causando menor desaceleração no corpo dos ocupantes e, consequentemente, menores danos. Você vai ver agora um crash test entre um carro antigo e um carro novo. Qual será que é mais seguro para os seus ocupantes? Essas imagens que mostram o choque frontal de um Chevrolet Bel Air 1959 contra um Malibu 2009 deixam claro que a lataria forte não está associada à segurança. Crash tests, materiais mais ou menos deformáveis, habitáculo seguro para o motorista e passageiros, e tudo isso você vai ver a partir de agora com Marcos Camargo, que viajou para a Alemanha para conhecer os protocolos do Latin NCAP, que atesta a segurança dos veículos que rodam pelas vias públicas. Olha aqui esse carro todo destruído. É o Fiat Pulse, o carro que a gente tem no Brasil há mais ou menos 2 anos. Ele tem 4 airbags de série, distribuidor de frenagem, controle de tração e estabilidade, airbags, ABS. Aqui o carro foi totalmente destruído por um impacto de poste lateral. Esse é um dos testes que são feitos aqui em Landsberg, na Alemanha. E a gente consegue avaliar que esse carro, embora tenha ficado todo danificado, por ter um airbag lateral, a proteção é um pouco melhor do que se tivesse somente 2 airbags. E eles testam de tudo, né? Um laboratório de verdade, fazem a colisão lateral, a colisão frontal, a avaliação de danos nos ocupantes, crianças, adultos. Tudo é avaliado, é bem impactante. Eu conferi de perto esses testes que vocês estão vendo aí, né? Em uma parte segura ali no laboratório, mas eu conferi pessoalmente cada uma dessas avaliações que são feitas na Alemanha pelo Latin NCAP. E vamos lá, alguma pauta também curiosa? Alex, separei mais 2 matérias. Uma delas não fui eu que editei, mas eu achei ela bem legal e eu aprendi bastante assistindo ela, que é sobre o significado das letras nos carros. TSI, TLI, Parari, Parará. E a outra com o nosso diretor de jornalismo, Carlos Aras. Wir werden heute ein wichtiges Glossar hinzufügen, damit Sie die Bedeutung all des investieren.
Se você não fala alemão, dificilmente vai entender que hoje nós vamos colocar legenda para algumas siglas que aparecem na parte traseira dos carros e que indicam o modelo, versão e motorização dos lançamentos das montadoras. Quando observamos a traseira de um carro, geralmente junto à tampa do porta-malas, no painel traseiro, além da marca da montadora e do nome do veículo, nós nos defrontamos com verdadeiras sopas de letrinhas. Esses acrônimos, junção de letras, que na verdade são o modelo do carro, o G significa Gran, L, luxo, T, turismo, S, super, X, sport. Ou MPFI podem ser usadas juntas, separadas e indicavam multi-point fuel injection. Algumas siglas acabaram sendo de uso global e utilizadas por todas as marcas, tais como GL, GLS, GLX, GSI, GT, GTI e assim por diante. Recentemente, a Volkswagen passou a informar o torque do motor na tampa traseira. Não é mais o tamanho do motor, combustível, passamos a ver os carros da marca com os números 200, 250, que são 200 Nm, 250 Nm. Vale a pena citar algumas curiosidades destes mais de 50 anos de história que pesquisamos. Tivemos alguns modelos com nome, no mínimo, curiosos. Um que me chamou a atenção foi o Renault Clio 2002 Jovem Pan. Sim, uma parceria entre a Renault e a Rádio Jovem Pan FM, um carro com foco no público jovem. Peugeot Millésime, que referencia safras excepcionais na França, que são conhecidas como Millésime. Também tem o Citroën Ocimar Versorato, Fiat Bertone e Volkswagen Dark Label. Só mesmo apaixonados pelo automotivos ou aqueles que acompanham de perto os lançamentos da indústria para decifrar esses nomes e códigos. A análise de dados está sendo também utilizada para que a gente entenda melhor o consumidor com a ampliação de vendas pelo comércio de veículos e-commerce, aquele comércio digital. Uma novidade que tem revolucionado a experiência na hora de compras de um carro usado. O nosso mestre de novas tecnologias aqui da Jovem Pan, Carlos Aros, vai explicar pra gente quais as tendências tecnológicas e os desafios de todo esse mundo digital que a gente tem pela frente. É isso mesmo, Alex. Vamos falar sobre a experiência do consumidor durante o momento de compra de um carro. A explosão dos e-commerces das montadoras. Cada marca oferecendo por meio da internet os modelos de carros, as atualizações nas versões, justamente porque esse é o canal que começa a jornada do consumidor. 91% das pessoas fazem toda a trajetória no digital, mas terminam na loja. Aquela experiência física de entrar no carro e saber detalhes que só tocando, só olhando ali de perto, você vai conseguir obter. Com tudo isso, a gente já pode encerrar, Pegas? Já, Alex. Tivemos diversos estúdios, conforme a gente viu nas matérias de hoje. E eu queria trazer a primeira matéria que a gente teve nesse novo estúdio e também um quadro que eu achei bem legal de ter oferecido para você, que foram os seus erros, que eu acho maravilhoso quando você erra. E agora você está me sacaneando, basicamente, porque eu tô errando um monte nessas gravações. E eu virei para lá muito cedo. Tudo bem, é legal, vai ficar legal, é o erro. Você já viu como os erros seus. E errei de novo. Máquinas na Pan. De encara é né? De encara é... Os faróis em Full LED e um detalhe... Eita, tá travando o detalhe aqui. Vamos lá. Não, pode ir direto. Aí o meu editor usa tudo isso como as derrapadas, entendeu? É. Vai lá. Quais carros rodam aqui na China? Com os jornalistas Marcos Camargo e Rafaela Borges do podcast Ligados... No podcast, desculpa. Com os jornalistas Marcos Camargo e Rafaela Borges no podcast... Tô alimentando bem o Pegas. Para acomodar o tétil retrátil, sempre... Tétil. Essa vai pro Pegas.
A gente vai viajar agora na Máquina no Tempo. Máquina no Tempo não, Máquina do Tempo. Máquina na Pan e Máquina do Tempo. Ladies and gentlemen, boys and girls, sejam muito bem-vindos ao Máquinas na Pan, que está de cara nova em 2025. Ano novo, temporada nova e muita novidade na indústria automotiva. Pois é, prepare o bolso, separe aquela carta de crédito do consórcio ou a reserva financeira que vocês têm na sua conta, porque Renato Maia, do canal Falando de Carro, vai apresentar agora os tão aguardados lançamentos que devem chegar por aqui ainda nesse ano. O novo Jetta GLI, que já é vendido aqui, a gente conheceu de perto já esse facelift. Outra coisa que também está presente aqui nos Estados Unidos, que chega ao Brasil esse ano, é um novo Nissan Kicks, que vai usar no Brasil o mesmo motor do Renault Kardian 1.0 Turbo, com transmissão de dupla embreagem ou, quem sabe, CVT. Praticamente 90 lançamentos aguardam esse ano. Inclusive, Fiat Toro e Jeep Commander com motores 2.2 também são aguardados para este lançamento. Certo, Alex? Eu vou ficando por aqui, espero ter ajudado com vocês aí com uma pincelada, né? Dando aí uma esclarecida nos principais lançamentos desse ano. Um forte abraço e até a próxima. É isso aí. O Máquinas na Pan Especial 250 fica por aqui, mas vale lembrar que você pode acompanhar todas as edições do nosso programa pelas plataformas digitais da Jovem Pan. Super obrigado pela sua audiência e até a próxima. Valeu! Máquinas na Pan. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.